Hey, queria deixar aqui meu agradecimento para o Estúdio de Expressão em Cena, uma escola de teatro e cinema que fica em Santos. Sem eles, esse episódio de hoje não seria possível. Muito obrigado por apoiarem o projeto e muito obrigado por me emprestarem o espaço. E hoje, aqui no Ambições, temos o quadro Ponto de Vista mais uma vez. Bora lá ouvir! Estamos aqui com uma convidada inusitada no podcast do Ambições Mentais. Fala aí, se apresenta pro pessoal. Oi, gente, meu nome é Gabriela Forli. Fala a profissão também? Que eu faço Você que da minha sabe, do vida? jeito que você quiser. Tá. Eu sou atriz, professora de teatro, dançarina e só falo várias coisas. E eu sou estudante de direito também, que é só um bônus, é o meu hobby, bônus. ser estudante de direito. É muito legal isso, porque é a primeira vez que você está gravando um podcast e como é que você está se sentindo? Nervosa, tensa. Como é que você encara as coisas para fazer pela primeira vez? Eu acho que é uma experiência gostosa, assim. Tudo que a gente faz a primeira vez é um mix de emoções, de medo do desconhecido e é uma ansiedade boa de o que será que me espera, sabe? Tipo, será que eu vou gostar? E várias coisas já aconteceu de eu estar nervosa pra fazer a primeira vez e quando eu faço, nossa, por que eu não fiz isso antes, sabe? É muito legal, porque eu quando vou gravar com uma pessoa, eu costumo estudar ela, assim, por completo. Então, eu stalkeio mesmo, no passado eu vejo tudo, assim. E eu queria saber, eu vi um status no seu WhatsApp esses dias que falava sobre superação, né? Que é 99% de chance, de fé e 1% de chance para dar certo. Você também é desse lado motivacional, você é otimista, mais pessimista? Como é que é isso pra você? Nossa, eu acho que eu sou muito otimista, demais até. O copo meio cheio. Oi? O Copo meio cheio, o copo meio cheio. Mas eu acho que eu gosto de avaliar os riscos pra minimizar os danos, sabe? Então eu vou achando que vai dar certo, mas preparada pra caso dê errado, entendeu? Você chegou a estudar motivação alguma vez? Não, nunca. Mas me interessa demais, porque como eu danço, pelo menos eu vi só no Instagram, que é uns coaches pra atleta. E não é coach físico, é coach mental. Eu posso estar usando o termo errado, né? Porque, lógico, eu não a nomenclatura. Tranquilo. Mas é uma galera que prepara o atleta pra ele ir muito motivado, porque falam que muito que destrói a gente em competição, em prova, tipo, acho que a galera vai se identificar muito com quando a gente chega naquela época de vestibular, do Enem, Sim. Que às vezes é o mental. tem uma galera que estudou a vida inteira pra isso, 3 anos, ou no último ano fez cursinho, se matou e tal, aí chega lá no dia da prova, dá um puto nervoso. Isso aconteceu comigo também, eu fiquei muito nervosa, mas graças a Deus, fui no banheiro, tomei uma água, respirei e voltei pra sala. E aí tem esses coaches que preparam a gente. Então, assim, eu acho muito interessante, mas eu nunca estudei sobre, sabe? Então, sobre o assunto. É curioso, porque eu comecei a estudar motivação justamente por essa coisa do mental. Na época da escola, no ensino médio, tudo, tinha coisas pequenas que abalavam, assim. E eu tinha medo de fazer umas coisas que eram consideradas simples. E eu falei, eu tenho que mudar isso. Eu sempre fui uma pessoa que pensei grande. Eu quero fazer coisas grandes. Eu também. Só que eu não conseguia dar um passo pequeno por um medo besta, um bloqueio. E eu falei, cara, isso tem que mudar. Aí eu começava a ver aquela história de você tem que se cercar das coisas que se tornou aquilo que você quer ser, de pessoas que viraram aquilo que você quer ser. E muda pra caramba. Influência. Como é que são as suas influências, assim? Por exemplo, você acha que as suas influências são boas? Você acha que você tem controle das suas influências? Ou, eu quero mudar tal coisa, mas é um vício que eu tenho e não consegui alterar isso? Nossa, quando você tava falando sobre se cercar das coisas que a gente quer, me lembrou aquela frase que você é o resumo das pessoas que mais te cercam, sabe? Tipo... das 5 pessoas que mais ficam com você. Se você anda com 4 pessoas inteligentes, você vai ser a quinta. Se você anda com 4 pessoas otimistas, você vai ser a quinta. E o contrário também, se você anda com 4 pessoas desanimadas, você vai ser a quinta. E eu acho que isso, em partes, é muito verdade. É lógico que a gente precisa saber filtrar o que a gente absorve dos outros, né? Mas eu percebo que isso acontece comigo também. Às vezes, na verdade, eu acho que hoje eu tô numa fase muito boa, que eu
tenho pessoas ao meu redor que pensam como eu, que querem as mesmas coisas que eu, isso me dá um gás, assim. Quando você percebe que você tá no meio, tipo, de gente que quer outras coisas, isso... Não sei, isso gera um incômodo, sabe? Não pelas pessoas, mas por você. Tipo, será que eu tô no caminho certo? Mas você faz as coisas por método ou não? É tipo, se funciona assim, eu tô perto de coisa boa, vai resultar em coisa boa, ou eu fiz isso por método, sabe? Então, o que eu quero atrair em exato pra minha vida, eu quero atrair tal tipo de sentimento, eu quero atrair tal tipo de hábito, eu quero ter mais atitude. Então, tem até aquela história de que pessoas fracas geram tempos fortes eram pessoas fracas, e então eu falei, teve uma época que eu era assim, isso é até meio babaca de se falar, mas se aliar com pessoas mais fracas, pessoas que não têm atitude, pessoas que têm os mesmos medos que você, só que em um nível maior que o seu. Porque aí você que vai ter que tomar atitude, você que vai crescer, você que vai ajudar aquela pessoa, vocês vão ficar forte pra caramba e vai gerar um tempo forte que vão gerar pessoas mais fracas de novo. É um círculo. Eu acho que a gente se aproxima das pessoas, pelo menos eu, pela emoção, né? Tipo, você quer estar ao lado de pessoas que façam você se sentir bem, que você gosta e tal. Então acontece muito, tipo, apesar de eu ter falado, é legal quando a gente tá num grupo de amigos, por exemplo, que tem os mesmos objetivos, porque aí um vai ajudando o outro. Mas às vezes acontece que não, que uma pessoa quer uma coisa, você quer outra, e você tem um medo X, a pessoa tem um medo Y. Mas, isso que você falou, eu nunca tinha parado de pensar sobre isso, tipo, nesse ponto de vista. Só que é muito louco também, porque quando eu comecei, você quer melhorar em uma coisa, mas a outra acaba piorando outra. Tem isso, a ponto de equilibrar. Então, tinha uma fase que eu pelo menos fazia pra me melhorar, e a outra pessoa que tava comigo, velho, é você por você, e ou você cresce junto comigo, ou então você, sabe, não tinha essa coisa de chegar e dar o apoio. E dar a mão. Pra levar junto. Hoje tem mais isso. E eu tive que treinar. É a mesma coisa da inveja. Eu falei isso no outro podcast também, que todo ser humano sente um pouco de inveja. Isso é natural do ser humano. Assim. É o que a gente chama de invejinha branca. Entendeu? Não é aquela coisa... Não é isso. Mas eu, particularmente, treinei 2 anos pra tentar anular a inveja dos outros. Que nem, por exemplo, vamos usar o exemplo da peça que a gente tá fazendo lá, sabe? Óbvio que eu queria fazer um personagem principal. Só que eu fazendo um personagem menos fala, né? Menos importante, acho que seria o termo. Mas eu tô aprendendo mais coisa ali parado, me concentrando fora de cena, focando em coisa pequena que eu não dava atenção e olhando vocês fazerem, do que eu aprenderia se eu estivesse fazendo alguma coisa grande. Porque eu estaria só focado em fazer e soltar e não absorver, parar pra pensar. Nossa, é verdade. E anotar. Estaria focado só em mostrar, olha como eu sou foda, eu vou mostrar e tal, e isso, sabe? E não ia alterar em nada, só ia alimentar o ego, entendeu? E eu acho que a gente aprende muito, porque tudo é um processo, né? E quando a gente não começa lá embaixo, porque eu acho que não existe papel grande e papel pequeno, né? Não existem papéis pequenos. Eu acho que eu usei o termo errado, mas você conseguiu entender. Sim, não, eu entendi, com certeza. Não, entendi o que você quis dizer. E eu concordo, porque eu acho que quando a gente faz uma coisa e a gente faz pela gente, tipo... eu usei toda a minha motivação pra me dedicar, pra fazer daquele papel que eu conquistei o melhor, sabe? O que eu não consegui de melhor. Eu acho que é aí que a gente cresce. Porque se a gente foca só naquilo, a gente não consegue ver a beleza do que a gente conquistou. Entendeu? Isso se enquadra até no momento presente. Eu tô estudando uma meditação, o nome é meditação mindfulness, que é você aceitar o momento presente, sabe? Então você aprender com o momento presente, mesmo que não seja onde você quer estar lá na frente, é muito foda, porque você consegue sentir e olhar tudo. Até, sei lá, novembro, dezembro do ano passado, andando de bicicleta pra lá e pra cá. Minha bike hoje é minha vida, assim. Então, eu andava só com fone de ouvido, olhando pra baixo, eu tenho que ir pra tal lugar. O cara não olha, não tem a visão panorâmica, não olha as pessoas andando, o que elas estão fazendo, aquela observação, não olha pros prédios, pra casa. Aí hoje, eu vim pra cá, foi diferente. Porque eu falei, olhava pra umas casas, pra uns prédios assim, eu falava, mano, eu quero morar num prédio assim. Eu olhava o pessoal andando de carro, eu quero ter um carro assim. Eu quero ter uma moto dessa, sabe? Olhar e... Eu olho até demais. Teve outro dia, recentemente, essa semana, eu tava com meu noivo na garupa, aí a gente tava passando por uma rua, não sei o que eu vi, se foi uma casa, um prédio, e aí eu tava dirigindo, né? Imagina a cena de dirigindo reto assim, e eu viro a cabeça assim pra direita e continuo acelerando. Aí ele olha pra frente.
Eu sou dessas. Eu gosto muito, então. Eu sempre andei de moto, né? Com a minha mãe dirigindo, e depois só recentemente que eu tirei a carta que eu comecei a dirigir também. E aí na garupa, eu adorava, eu sempre pedia pra ela, que a gente mora em Santos, a gente tem uma orla da praia linda, né? Eu sempre pedia pra ela fazer todos os caminhos pela praia pra eu poder ir assistindo as pessoas. Mas eu acho, e sobre isso que você falou, tipo, de observar pra saber o que a gente quer, que tem aquela galera que faz uns murais, sabe? Tipo, um mural dos meus objetivos. Aí você coloca lá uma foto da moto que você quer, ou uma foto da casa que você planeja ter, e eu acho que essa visualização funciona muito. É que eu acredito muito, eu gostaria até de estudar mais nessa parte de universo, de lei da atração, de a força das palavras, sabe? Uma vez eu vi um vídeo sobre isso muito interessante, mas é que faz muitos anos, e a menina falava um pouco da parte da ciência, né? O que a ciência diz sobre isso. Porque eu acho que ainda que não possa ser uma coisa não mais mística, mas uma coisa de crença, eu acho que como a gente bota tanta como que pode dizer? A gente bota tanta verdade nisso que acaba servindo como uma motivação pra gente, sabe? Ainda que possa ser algo que não exista, eu vou jogar pro universo e o universo vai me devolver. Não sei, alguém pode dizer melhor se isso existe ou não. Mas eu acho que como as pessoas acreditam tanto nisso, que elas passam a fazer coisas em prol disso e começam a ver resultados e aí falam, realmente, eu tenho que acreditar no universo. Legal. Eu quero desconstruir, eu gosto muito disso, desconstruir conceitos. Quando eu falo sexta-feira, o que vem na tua cabeça? Folga. Folga. Dormir, descansar, então, tipo, sexta-noite. Então, pra mim, particularmente, sexta-feira era um dia que me deixava ansioso. Porque, não por ser folga, mas é aquele dia que, sei lá, acho que a influência contagiava, sabe? Todo mundo vai curtir, então é um dia bom. Por exemplo, segunda-feira, vamos supor. Se tem alguém de mau humor no meu trabalho, se tem alguém de mau humor na minha casa, eu tenho que automaticamente também ficar de mau humor e entrar na energia daquela pessoa ali. Só que eu percebia, eu tô me afundando com isso daí. E chegava na sexta-feira, todo mundo ficava feliz, porque sextou, porque a gente vai fazer não sei o que e tudo mais, eu ficava ansioso. Só que eu não ia fazer nada disso, ia pra casa. Então eu comecei a estudar e a perceber, eu falei, eu vou pra casa. E pra mim é um dia normal. Pro que eu quero, é bom ficar dessa forma? E aí começou a perder o peso. Então agora eu tento mentalizar isso todo dia. Domingo não é um dia chato. Sabe? Eu adoro domingo, porque o domingo é o meu dia de naninha. Porque no sábado eu trabalho e no sábado eu também faço faculdade. Então, no domingo é um dia que eu não faço nada, assim. Eu não tenho nenhum compromisso marcado. A menos aqueles que, vamos sair, fazer alguma coisa entre amigos ou com a família. Então, é um dia, eu agora estou considerando, acho que não final de semana, mas dias específicos em dias normais, sabe? Não é que nem, hoje é domingo, tenho um monte de tarefa para fazer. Hoje eu vou descansar porque amanhã é segunda-feira e começa a semana. Acho que não tem que ter isso, não. Eu também acho que Acho que tem que fazer. Porque aí, se você querer começar amanhã, você cria uma rotina. Você vai entrar no padrão. Tipo, no domingo você já vai ficar triste porque amanhã é segunda. Você perde energia, sabe? Então faz hoje. Por mais que vai cansar amanhã. Tipo, hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Eu não tava crente que hoje era domingo. Pra mim, hoje era sábado. Pra mim, hoje era segunda, quando eu tava na bicicleta, assim, tava muito louco. Mais uma coisa, agora sobre o ponto específico que eu queria falar contigo, sua liderança. Sua liderança, o Luiz pode falar que ele tá aqui também, né, mano? Ele pode falar os prós e os contras. Então, sobre liderança, porque eu vejo você dando aula de teatro para as crianças, elas gostam de ser lideradas por você. E isso é encantador, assim, né? Porque tem essa liderança autoritária que você tem, eu quero saber se é um dom ou se é uma coisa que você estudou para desenvolver, porque comigo foi assim. Como é que foi? Eu acho que essa vontade de não de estar na frente das coisas, mas esse anseio, tipo, tem muitas origens. Eu acho que em parte é minha personalidade, é um traço da minha personalidade de sempre querer ajudar as pessoas, de gente, vamos se reunir, juntos a gente pensa no que é melhor pra todo mundo, o que é melhor pra gente fazer, tipo, em várias situações. Desde a escola eu já me via fazendo isso. Eu acho que em partes também é pela minha família, o meu pai e a minha mãe, eles sempre foram assim de querer resolver as coisas. A minha mãe já teve uma época que ela trabalhava em 3 lugares.
Ela fazia faxina, ela tinha o trabalho fixo dela, CLT, e à noite ela trabalhava de madrugada. E tu ajudava? Oi? Tu ajudava? Não, eu era menor de idade, né? Porque eu ainda não trabalhava. Ah, entendi. Eu não trabalhava, dava uma força em casa com o que ela precisava, mas eu não tinha idade, então na época eu só estudava mesmo. Então, a minha mãe me ensinou muito sobre isso, assim. O meu pai também, meu pai trabalha demais. É que eu moro com a minha mãe, né? Então, a gente acaba acompanhando mais e tudo. Então, acho que foi uma influência dos dois, sabe? Eles sempre me ensinaram a correr atrás dos meus sonhos e a minha mãe e o meu pai também sempre disseram, tipo, a gente vai te proporcionar o estudo porque o estudo é uma coisa que ninguém tira de você. Então, eu acho que essa liderança, essa vontade de ajudar, de decidir as coisas e não esperar que as pessoas façam por você, é uma coisa que eu aprendi com eles também. Então veio de uma questão de querer ajudar os outros e não de... Eu acho não de querer estar no comando, porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa arisca no sentido de alguém me deu uma ordem, eu não quero fazer, sabe? Por picuinha besta. Ou por tipo, de se sentir afrontada, sabe? Sei. Eu não me sinto assim. Lógico que às vezes a gente discorda, né? Porque é ser humano. Às vezes a pessoa fala uma coisa e você pensa, isso não era o melhor. Mas eu me coloco na minha posição. Se eu tô, por exemplo, eu dou aula de teatro, mas eu também faço aula de teatro. Então eu recebo uma ordem, a pessoa sabe que ela tá falando pra mim. Uhum. E tanto na faculdade quanto eu trabalho, eu tenho meu chefe. Então eu tenho essa parte, essa vontade de ajudar, mas eu também tento balancear as coisas. Mas aí você pergunta pra mim, de onde eu acho que vem isso? Então eu acho que é uma parte da minha personalidade, uma influência da minha família. E eu também acho que quando eu comecei a dar aula, né, que eu tive essa oportunidade... Acaba desenvolvendo, porque ou eu faço acontecer ou não acontece a parada. Exatamente, porque você vai fazer o quê? Você não pode chegar e falar, e aí, gente, o que vocês querem fazer hoje? Tipo, isso não pode acontecer. Mas aí foi que surgiu uma preocupação minha no sentido de como que eu vou conduzir isso sem que as pessoas achem que eu tô sendo autoritária, entendeu? Não, autoritário eu diria que é o jeito certo de liderar. Pelo que eu estudei. Aquele podcast do não, que eu te mandei, Como Lidar com o Não, é do cara que eu estudo liderança também. Inclusive é o Michael Oliveira, eu vou deixar até aquele marcado na descrição do podcast, porque é muito, muito top. E eu não estudei liderança para aprender a liderar em si. Assim, era mais para tomar as rédeas da minha vida e ser líder de mim mesmo, a ponto de decidir o que eu queria e o que eu não queria. Porque a gente conversou isso no WhatsApp, né? A dificuldade da gente falar não. Nossa, eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu falo, a pessoa me pede alguma coisa e eu, e aí depois eu fico pensando, por que eu não falei não? Por que eu não falei não? Olha onde eu tô agora, velho. O que eu tô fazendo? É isso mesmo. E como é que você lidar com pressão? Nossa, eu com pressão, às vezes eu arrego. Às vezes eu arrego, assim. Mas eu também gosto da pressão. Porque eu acho que com pressão, prazo, como eu sou estudante de direito, a gente trabalha bastante. Vamos lá, vamos dividir isso em partes. Pressão no trabalho primeiro. Pressão no trabalho. É algo que me deixa ansiosa, me traz uma ansiedade. Como é que você reage? Cobrança. A cobrança. Nossa, eu fico muito tensa. Isso é algo que eu sempre penso, nossa, eu preciso melhorar a forma como eu lido com isso. Mas é uma cobrança ali na hora. Uma cobrança ali na hora. Como que é a sua reação? Geralmente eu fico em silêncio. Eu fico nervosa e aí eu concordo, né? Me explico, daquela explicação, aquela satisfação. E aí depois já corro atrás, porque eu acho que eu tenho um negócio muito que eu não gosto de decepcionar as pessoas. Entendi. E eu sinto que se alguém precisa me cobrar de alguma coisa, quer dizer que eu não fiz o que eu deveria ter feito, entendeu? E aí geralmente já aconteceu no meu primeiro emprego. A primeira vez que o meu chefe veio me cobrar alguma coisa, de eu sair do trabalho chorando. Já aconteceu? Já aconteceu, mas assim, ele não me tratou mal, pelo contrário, é um chefe muito legal. É que nunca aconteceu, ou não? O quê? Essa coisa dele vir te cobrar, foi a primeira vez, então foi a primeira vez. Foi um baque. Foi um choque. Tipo, ele veio
Mas assim, foi numa boa, foi pra perguntar. Eu nem lembro a situação, eu queria lembrar pra contar exatamente. Tu lembra? Perguntou pro meu noivo se ele lembra. Ele veio falar alguma coisa, mas assim, falou numa boa, graças a Deus saiu. Você me lembrou que você fez de errado e aí perdeu uma grana? Eu acho que não foi nem algo que eu deixei de fazer, foi algo que eu fiz errado. Sim, foi meu primeiro estágio, eu tava aprendendo muita coisa, nossa, muita coisa, sou muito grata a essa empresa porque eu aprendi muito com eles. E aí eu fiz um negócio errado. Aí ele veio e falou, isso tá errado, era pra ter feito assim, isso pode trazer um prejuízo assim. E aí eu fiquei muito triste, eu fiquei muito arrasada. Aí eu lembro que eu saí de lá, eu chorei, e a minha mãe foi um dia que minha mãe ainda conseguiu me encontrar depois do serviço. Nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia. E aí eu chorei pra minha mãe, depois chorei pro meu noivo. Foi desse jeito. E a pressão familiar? Pressão familiar. Nossa, eu acho que eu posso falar muito pouco sobre isso, porque graças, assim, a vida... Eu digo mais aquela questão deles quererem o seu bem, sabe? Já tá com 20 anos. Então, não tive isso. Não sei o quê. Você não teve isso? Não tive isso. Essa cobrança de tem que fazer alguma coisa, vai fazer um curso, começar a trabalhar, tudo mais. Eu não tive, eu acho que porque as coisas aconteceram muito rápido. E eu acho, por exemplo, eu acho muito legal a ideia da gente se formar e ficar um ano explorando a vida, descobrindo o que a gente quer, descobrindo quem é a gente, o curso que a gente quer fazer, sabe? Mas eu já tinha algumas ideias planejadas e assim que eu saí da escola, eu já comecei a executar. Então eu não me vi em nenhum momento assim, parada e ouvindo esse tipo de coisa que acontece muito quando a gente é jovem. Tipo, e aí, você não vai fazer, não vai trabalhar, não vai estudar? Acontece demais. Eu acho que eu não passei por isso. Eu posso estar enganada, mas eu acho que eu não passei por isso. Mas, por outro lado, eu gosto dessa parte da arte, né? E é o que eu quero, almejo trabalhar no futuro. Eu estudo direito, eu gosto, mas o meu sonho pessoal é trabalhar com o teatro. A gente vai falar disso também. A gente vai falar disso. Tem uma coisa... Aí, eu dei spoiler, então. Não, nada, que isso. A gente tem uma coisa dividida em escala, que tem aquelas pessoas de baixa renda, que moram em comunidade, que elas geralmente conquistam as coisas... Elas conquistam mais coisas do que pessoas que vivem na classe média ou na classe alta. E eu parei para pensar sobre isso. Mas as pessoas da comunidade de classe baixa, elas conseguem porque ou elas conseguem ou elas conseguem. Não tem outra opção, né? Já estão no fundo do poço. Então isso já é um impulso para elas. Para mim, o risco maior está em pessoas de classe média e pessoas de classe alta, porque elas não têm elas têm esse conforto ainda. Sabe, se eu não for, se eu não der o máximo, tá tudo bem. Eu posso tentar amanhã. Já tá garantido. Tá tudo bem. Eu posso me garantir em outra pessoa, posso me garantir em mim, com o que eu já tenho, dá pra se aguentar. Só que quanta gente tu não vê se afundando por causa disso? Sério, tanta gente com potencial, tu vê, mano, se a pessoa tivesse se dedicado pelo menos aí um ano da vida dela com isso, ela estaria em outro patamar hoje. Uma pessoa de classe alta também. Tem muito isso. Mas eu acho que quando essas coisas acontecem com pessoas que têm uma estrutura maior, digo financeira mesmo, a perda não é irreparável, porque ela tem um suporte, por exemplo, tem pra quem correr, sabe? Sim. Me ajuda, errei. Tem como contornar. Agora, quando é uma pessoa mais humilde, que não tem uma família com grana, se ela arrisca tudo ali, por exemplo, você quer abrir um empreendimento, você pega todo o dinheiro que você trabalhou a vida inteira pra fazer isso dar certo e não dá certo, você vai correr pra quem? Entendeu? É verdade. Eu acho que tem isso da gente ver essa classe correr atrás, conquistar as coisas por elas mesmas, mas também, por outro lado, quando alguém com mais dinheiro arrisca aí dá errado, a chance de reparo acho que é maior. E a pressão pessoal? Muita. Demais. Em que sentido? A todos eu me cobro muito com o tempo, sabe? Meu Deus, passou um ano e eu ainda não fiz tal coisa que eu queria ter feito, ou ainda não cheguei no lugar que eu queria ter chegado. Você tocou numa parte muito legal, porque isso não tem a ver com dar um passo não que a perna também? Sim! Tipo, a pessoa tá no 0 e ela quer ir direto pro 3, que é comigo, mas você esquece que o 1 é melhor que o 0 já. E você esquece que se você chegar no 3 pulando 2, você não vai ter conhecimento suficiente que você precisaria ter.
E eu acho que na dança você entende isso. Não dá pra você chegar, por exemplo, no 5º ano de balé, pulando o 4º, o 3º e o 2º e o 1º. Ainda que você fale assim, nossa, mas o 1º é muito básico. Mas é a base que vai te dar a técnica lá no 5º ano, entendeu? É mais uma comparação, assim. Eu acho que não dá pra pular etapas. Eu acho que dá. Tu acha que dá? Acho que dá pra pular, depende. Se você tem facilidade ou se você é uma pessoa, em termos fora de série, que tá ali sempre se dedicando sim, pra fazer aquilo ali, Não, eu acho que tem você exceções, pula até por realmente. necessidade, sabe? Não, eu acho que tem exceções. Tipo, se você tá preparado, se você tem esse... Eu acho que aí é um divisor de águas. Se você tem conhecimento de ir pro, sei lá, num processo que você esteja fazendo aí, de alguma coisa que você quer na sua vida, de ir do 1 pro 3, pulando 2, porque você já sabe aquilo, ótimo. Agora, se você quer pular sem saber, você vai chegar lá no 3 e você vai dar com a cara na areia, né? Você vai nadar e morrer na Por conta praia. do preparo também. Por conta de faltar alguma coisa, entendeu? Eu acho que tem isso. Legal. Desconstruindo mais um conceito, o que é mundo? O que é o mundo? Nossa. Como é que tá o mundo hoje? Eu acho que é um caos, assim. Porque quando você me pergunta isso, a primeira coisa que eu penso é na situação da pandemia que a gente tem vivido, sabe? Não sei se alguém consegue pensar em outra coisa agora, de imediato. A gente sempre vai pensar nisso. E muita perda. Mas, por outro lado, assim, sendo muito otimista, a gente vê aí um avanço da ciência, a vacina, agora que voltou esse aumento de casos. A gente vê muitas pessoas contraindo o vírus, mas num estágio que não é fatal, né? A pessoa fica em isolamento em casa, consegue se recuperar e tudo mais. Mas fala mundo é a primeira coisa que eu penso. Mas acho que, agora mudando de assunto, né? Não falando sobre a pandemia, eu acho que o mundo é uma porta de possibilidades, assim. Outra coisa que eu quero perguntar é como é que você lida com o erro? O erro. Eu acho que o erro faz parte da vida, da evolução. Acho que a gente não pode ter medo de errar, não. Acho que, lógico, eu olho pra trás e eu penso, nossa, tem coisas que se eu pudesse eu não teria feito dessa forma, sabe? Acho que foi um erro. Mas eu acho que tudo acontece por um motivo também. Já vou contar uma história bem legal que aconteceu comigo recentemente. Bem legal. Não é legal, mas... É legal de ouvir. É legal de ouvir, E aí... Eu acho que se a gente não erra, a gente não evolui, sabe? A gente continua achando que a gente tá fazendo tudo certo e não para pra ver que, poxa, podia ter melhorado, podia fazer isso dessa forma, ou podia mudar esse aspecto da minha personalidade. Então, acho que o erro faz parte, só que a gente também não pode se acostumar a errar sem pensar em aprender com o erro. Agora eu tenho uma sequência de 2 assuntos, eu vou emendar as duas em uma pergunta só, eu quero ver como é que você vai reagir com isso. A gente sabe que você é artista. Sim. Você dança, você faz teatro, você quer isso pra sua vida. Eu quero saber como é que você lida com o mercado artístico hoje, sabendo que é uma coisa muito difícil, até de ser visto, até de ser escolhido. Primeiro isso, vai. O que você acha? Nossa, eu acho que isso assusta muito, muito. Assusta quem quer começar. Já me assustava quando eu queria começar, eu fazia curso livre de teatro, não fazia nenhum curso profissionalizante, não era formada. Hoje em dia já sou formada, já tenho meu registro, mas na época eu era uma criança querendo começar a estudar teatro, sabendo que é muito difícil. E aquele negócio que você falou de pressão familiar, eu não tive aquela pressão tradicional, mas eu tive essa pressão de querer seguir no caminho do teatro e da arte e a preocupação da família com, será que isso é um caminho certo? É algo fixo? É algo que vai te trazer frutos lá na frente? Essa eu acho que é a preocupação da família do artista. E não é uma coisa tipo assim, não é pejorativo, sabe? Meu filho é ator, atriz. Não, eu acho que é uma preocupação do tipo, querer ver, é o que eu sinto na minha família, querer ver a pessoa tendo uma realização pessoal e sendo feliz fazendo aquilo que ela ama, mas se preocupando com o dia de amanhã, entendeu? Eu acho que se enquadra até naquele caso de pressão familiar do que a gente fala que mas fulano tá fazendo curso, fulano faz não sei o que e tal. Mas quem falou que eu quero ser igual a fulano? Sabe? Então acho que a gente tem que isso dentro da família mesmo, por mais que
sejam pessoas mais velhas, eu acho que a gente tem que reativar o sonho das pessoas. Eu acho que cabe a você mostrar um outro lado. Tem mas tanta gente, inclusive na minha família, pô, eu queria ser outra coisa, eu queria trabalhar com tal coisa. Quem falou que você não pode? Aí a pessoa vira e fala assim, mas eu tenho, sei lá, 60 não, anos. Que isso, meu? Eu sou totalmente a favor. Sabe, eu quero outra coisa, como é que você encara a comparação? Você é uma pessoa que se compara muito? Nossa, demais. A ponto de, em expectativa, pô, dá pra chegar, ou caraca, olha o nível que a pessoa tá e olha pra mim. Então, quando eu falei que eu tenho um problema com o tempo, eu me comparo assim, no sentido de pegar uma atriz, uma bailarina com a minha idade e ficar tipo assim, olha o que essa pessoa faz. E eu com a minha idade ainda não faço, sabe? E isso é um erro, não caiam nessa. Esse é o tipo de erro que você não aprende com ele. Por quê? Não dá pra eu voltar no tempo. A inspiração, né? Pô, olha a pessoa agora. Exatamente. Dá pra chegar lá. Eu acho que essas pessoas têm que servir de inspiração. E eu acho que cada um tem o seu tempo. Quem é a sua inspiração? Nossa, eu acho que eu tenho muita... Pode ser em qualquer âmbito. Eu acho que no teatro tem uma pessoa que eu penso logo de cara, que é a Fabi Bang. Ela começou como bailarina e depois migrou pro teatro, né? Teatro musical. E é algo que eu sempre quis fazer, que é teatro musical, mas o teatro musical acho que ele pede que você seja um artista muito completo. Lógico, todas as áreas pedem isso, mas o musical principalmente, que pede ele cobra a dança, o canto, a interpretação. E ela é uma referência pra mim nessas 3 áreas, porque não sei se você já assistiu algum vídeo dela. Se o pessoal já assistiu algum vídeo dela, não, mas ela ela é muito boa. É Fabi Bang o nome dela? Fabi Bang, Bang. Tá. Ela é muito boa. E assim, tu falou de cara, eu penso nela. E aí, bom que tu entra nesse assunto, porque eu ia falar algo que ela falou. Eu fiz não é um curso. É um workshop? Não. Era um curso online agora, né? Que ela lançou já faz mais de 1 ano. E aí, nesse curso, tinha uma live com ela. E ela falava assim, sobre comparação. Aí ela falou assim, gente, não caiam nessa de, eu tenho tantos anos, fulano é mais novo que eu e já tá mais preparado. Aí ela falou uma coisa que me fez refletir muito. E eu acho que eu levo isso pra minha vida daquele dia em diante. Que assim, a pessoa, com a sua idade, ela pode ter começado novinha e ser muito preparada. Mas, quando ela chegar na sua idade, pode ser que ela não queira mais aquilo pra vida dela. Entendeu? Enquanto que sei lá, enfim, pode ter começado um pouco mais tarde, entre aspas, que eu acho que não tem cedo ou tarde, pode ter começado um pouco depois, com um pouco mais de idade, pode ser que você leve aquilo pra sua vida inteira. Enquanto uma menina, um menino, prodígio, talento desde criança, pode ser que ele cresça e veja que não é aquilo mais que ele quer pra vida dele. Entendeu? Então ela falou assim, não se comparem com o processo dos outros, usem como inspiração. Ela falou, coloque a pessoa, nossa, a pessoa fez aquilo muito bem, como eu posso trabalhar para fazer isso bem também? Entendeu? Ela falou pra gente não se comparar e também acho que é um pouco de não invejar o processo do outro, porque cada um tem o seu processo. Isso foi cirúrgico, sou muito cirúrgico. Caralho, velho. E eu quero saber agora, essa é legal, rotina. Como é que você se sente em relação à rotina e como é que você se sente, como é que você lida com excesso de informação? Eu não gosto de rotina, mas eu acho que é essencial. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa difícil de criar novos hábitos. Eu tô tentando criar o hábito de tomar água e recentemente de ir à academia. Você já chegou a estudar sobre isso? Hábito ou não? Não, eu baixei um aplicativo. Eu baixei um aplicativo de te ajudar a começar um hábito novo. Eu tenho um histórico aqui, eu te conto se quiser. Você me conta. Fala aí. De começar um hábito novo, eu começava com coisas básicas. Acordar e tomar um copo de água. Pergunta pra mim, quantos dias eu consigo fazer isso? 3 dias. Mano, eu fiz um vídeo dando esse exemplo da água, exato, e ele vai lançar dia 29 de janeiro. Olha esse vídeo. Spoiler! Assim, que você falou, eu tive que comentar. Caraca, mas em relação à rotina, você... Eu não sei como é que eu posso dizer isso. Então, eu vou falar um pouco o que eu acho de rotina.
Vai, pode falar. Então, como eu falei, eu não gosto, porque eu acho muito legal quando aparece alguma coisa nova pra eu fazer no meio da semana. Tipo, vamos fazer tal coisa, eu acho muito legal. Você planeja, tipo, exatamente o que eu tenho que fazer? Não. Eu gostaria, porque eu acho que funciona melhor. Assim, até todo ano eu compro um planner pra me organizar direitinho, mas acaba que eu não me organizo. Eu vou fazendo as coisas conforme eu consigo. Eu gosto de me planejar, mas não sou aquela pessoa rígida com isso, sabe? Tipo, se algo sair mudou o compromisso da segunda, foi pra quarta. Eu não vou ficar surtando. Eu era assim. Mas eu surto quando eu tô atrasada ou quando eu tenho muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Me dá um bug, eu fico nervosa, eu não sei o que eu começo a fazer primeiro. Meu noivo tá ali, ele tá rindo, porque ele sabe que isso acontece. Eu fico nervosa, eu não sei o que fazer. Aí geralmente ele fala assim: calma, respira, desse jeito você não vai fazer nada. Aí eu fico segurando assim, imagina essa garrafa, eu vou fazer um barulho no microfone. Não, faz. Segurando a garrafa, o copo, o puff, eu não sei onde eu coloco a garrafa, eu coloco o puff na geladeira, a garrafa no armário. Inconscientemente se acelera. Então, o líder que eu estudava, o Michael Oliveira, ele dá essa dica. Você não precisa planejar o seu dia inteiro. Você tem que colocar pelo menos aí, vamos lá, você tem que colocar 3 coisas que você tem que fazer naquele dia ali. Uhum. E o restante você vai se adaptando à situação. Se for aparecendo uma nova, então você foca no que você tem que fazer, sabe? Uhum. Eu acho que isso é bom porque você consegue visualizar o que você precisa fazer, mas você não se prende a isso. Porque eu acho que se você se prende, você acaba não conseguindo resolver coisas triviais que aparecem. Porque ao longo do dia surge alguma coisa que você não tinha se planejado, mas que você precisa resolver. E se você se prender ao seu caderninho, tipo, vamos supor, agora são 11 horas e surgiu um problema que preciso resolver. Não, mas 11 horas eu tinha que tomar banho. Você já vai dar um bug ali no seu esquema e você já não sei, né? Alguém que tá mais acostumado com isso talvez consiga lidar melhor com a situação. Mas eu acho que é legal a gente elencar as coisas que a gente precisa fazer, mas não se prender a isso, entendeu? É o que eu costumo fazer. Você tem algum evento que marcou sua infância? Pode ser traumático, pode ser de superação, pode ser de qualquer coisa. Não. Evento importante da infância. Nossa. O que você acha? Assim, logo de cara me vem a minha família, mas em coisas boas, momentos bons. Acho que eu sou muito grata pela minha família, pelos meus pais. É possível até você ler na pessoa, assim, você vê as ações, as atitudes dela, você consegue ter uma noção, não do evento em específico, mas foi relacionado a um trauma, foi relacionado a um evento legal, porque é uma pessoa muito animada, ou então tem alguma coisa por trás disso. Nossa, e você começa a criar um monte de teoria por trás. Eu acho que quando você pergunta isso pra mim, nossa, me veio o meu avô, o meu cachorro, que eu perdi não muito recentemente, né? Que nem a minha, por exemplo, foi a perda, sabe? Eu sempre odeio perder, muito assim. E aquele sentimento que fica quando você acaba de, sei lá, você tá num jogo de futebol, na educação física da sua escola, você perde o jogo. Eu acho que o pós-evento é o que vai definir muito assim as ações que você vai tomar hoje por decisão, sabe? Eu acho que como você lida com isso também. Tem que tomar muito cuidado, porque isso pode fazer você fazer alguma besteira ou decidir por uma direção que não é pra você ir por conta da raiva, por conta da tristeza. Então, acho que a respiração e você ser um pouco mais racional. É o que eu falei, aquela mindfulness, aquela meditação de atenção plena. Você respira, você calma, onde é que você está agora? Faz aquelas perguntas para você poder se colocar no momento presente e conseguir pensar com 100% de racionalidade, sabe? Eu acho que eventos traumáticos na infância, assim, falando no geral, eu acho que a forma como a criança aprende a lidar com isso, quando ela tem um amparo dos adultos, é como ela vai lidar com problemas que vão surgir ao longo da adolescência e da vida adulta. Pelo menos eu vejo dessa forma. Então, eu tive sou muito grata, né? Porque eu tive muito apoio em casa. Eu tive muito apoio em casa. Então, eu acho que eu lido bem com problemas. Lógico, depende do problema. Às vezes eu dou um bug assim na cabeça, mas no geral acho que eu lido bem. Enquanto eu vejo, às vezes já aconteceu de eu parar e pensar, poxa, acho que isso que aconteceu com essa pessoa atrapalhou ela, talvez ela não tenha descoberto como lidar e foi gerando uma série de consequências na vida adulta, sabe?
Deu pra entender mais ou menos Consegui. o raciocínio? Consegui, eu tava aqui formulando já outra pergunta em cima do que você falou. Pra se manter bem mentalmente hoje, na época milenar que a gente tá, você acha que é necessário terapia? É uma coisa assim que não pode faltar? Nossa, eu ia falar sobre isso. Eu acho muito importante. Eu não tô fazendo atualmente, mas eu gostaria de estar fazendo, porque eu já fiz em um momento da minha vida e foi crucial pra mim, assim. Foi muito bom descobrir eu descobri como que eu me sentia em relação a coisas que aconteciam comigo e por que eu sentia aquilo, sabe? Ela falava pra mim sobre os pensamentos, que agora eu não vou lembrar porque eu era mais nova, mas era algo sobre pensamentos automáticos, algo, sabe? Você tá passando por uma situação e aí passou algo tão rápido na sua cabeça que você não conseguiu parar e pensar, nossa, eu pensei isso. Não, ele passa tão rápido que ele só dá tempo de você processar aquilo em forma de sentimento. E aí você fica irritado ou chateado e você nem sabe o porquê. Tipo, ela me perguntava assim, mas por que você ficou chateada? Aí eu falava, não, mas peraí, não foi isso que me deixou chateada. Aí eu parava pra ver dentro de mim o que passou pela minha cabeça, né, tipo um subtexto, o que passou na minha cabeça que me fez reagir daquela forma, sabe? Então, se eu pudesse, eu faria, e eu acho importantíssimo, assim. Eu acho que ajudaria muita gente. Qual dica você dá pra quem não tem condição? Então, eu Pra também... quem não pode ir? Eu também tô sem condição. Porque, assim, é um trabalho custoso, com razão. Eu acho que com razão, porque são pessoas que estudam muito, têm muito preparo pra avaliar e ajudar a gente. Mas, infelizmente, por conta disso, muita gente não tem condições de arcar com uma psicóloga, né, uma terapeuta. Então, eu indico os centros que oferecem atendimento social, que é o NIP, que geralmente os universitários Já ouvi falar. já são colocados ali para te atender. Acho que tem mais uma faculdade que oferece também. Aí você chega lá, Mas eu acho que a gente tem que ir mais a e fundo você nisso. agenda. Não no, eu conheço, mas eu não tenho condição de ir. Eu tô falando de uma pessoa alternativas, que não tem acesso à informação mesmo, assim, que não sabe que isso existe, que isso é possível, mas tá ali com um problema para resolver mental. Eu acho que conversar com outras pessoas, não guardar aquilo pra você sozinho, porque é aquilo que a gente fala, a alegria quando a gente conta pra alguém é uma alegria compartilhada e uma tristeza quando a gente conta pra alguém é uma tristeza diluída, né, dividida. Eu acho que nem com um problema específico, mas só de conversar. Só de conversar já muda. ajuda. Então assim, eu recomendo para as pessoas que puderem e que tenham acesso à informação, tá procurando uma terapia, mas se não tem condições, conversar com alguém, compartilhar aquilo que você tá vivendo. É que nem eu te falei, para eu poder falar com propriedade, que é o que eu tô falando aqui no podcast, que eu falei em outros, que eu faço em posts, eu tenho que no mínimo sentir o que outra pessoa sentiu. Então em 2016 eu tomei uma decisão para mim, eu falei assim, eu não tinha projeto ainda nenhum, mas é uma coisa que eu fazia para poder tentar entender. Então eu me misturava em locais que eu não queria estar, sabe? Eu ia não que eu tenha nada contra isso, mas eu ia em balada, já fui assim, uma ou duas para conhecer, ver como é que é. Já fui em baile funk, já tentei observar de fora como é que funciona um chá de bebê. Quando ia nas festas, observava cada pessoa, cada posto que cada um estava fazendo, o tio do churrasco, o que ele fica fazendo. Ele coloca lá a carne para assar. O que ele fica fazendo enquanto a carne está assando, sabe? Ou leva para pessoas na mesa conversando, ou leva para quem se levantava e ia no banheiro, se a pessoa ficava constrangida com tal comentário, com conversa. Então, para esse tipo de pessoa também que não tem condição para ir no psicólogo, por exemplo, como é que é isso? Eu procurei evitar também. Uma coisa assim, é meio louco isso, até meio idiota para quem não conhecia muito na época. Mas eu vou tentar me curar sozinho, eu vou tentar resolver o meu problema sozinho. Vou procurar alternativas para isso, vou arriscar como se eu não soubesse o que eu estou fazendo. Sabe, eu vou arriscar e eu vou na minha intuição para tentar melhorar, como se eu não tivesse opção. Tá. Já chegou uma época que eu pegava 2 dias da semana seguida e ficava sem comer, para sentir como é que uma pessoa com fome, o que passa na cabeça dela, uma pessoa com fome fica mais tempo do que isso. Só que para eu tentar entender o que se passa na cabeça dela, eu tenho que fazer isso. Se nesse período que o corpo está com fome, que a mente sente esse impacto, se a pessoa tem força ainda para voltar, o que vem na cabeça dela, se vem motivação, se vem pensamentos para ela se desligar.
sabe? Então é mais isso. Acho que pra falar eu tenho que sentir como funciona. Eu acho muito interessante isso que você tá falando, mas às vezes acontece da gente não conseguir passar por aquilo que alguém passou. Não dá. Às vezes acontece, porque a pessoa pode Porque ter passado um acidente. Como que você vai repetir esse acidente? Não tem como, porque a pessoa não passa por opção. Eu fiz isso por opção. Exatamente. Então eu coloquei um limite. Tinha coisas que eu não ia atravessar a ponto de me ferir mentalmente ou fisicamente. A sua saúde física. É isso, entendeu? Então tem coisas que eu acho que a gente precisa usar da empatia, Uhum. entendeu? E é algo que eu recentemente trabalhei em uma aula isso com as minhas alunas. E aí vou falar algo que eu achei curioso, assim, até de certa forma triste, mexeu comigo, que uma aluna, eu tava falando sobre empatia, eu falei assim, você sabe o que é empatia? Aí uma aluna falou, é quando a gente se coloca no lugar do outro. Aí uma delas virou e falou assim, tia, eu conheço 3 pessoas que não têm empatia. Nossa, é porque criança capta tudo, isso que é o legal, né? Novinha. Aí ela falou, é porque na minha escolinha acontece um evento X e tal. Aí eu falei pra ela sobre ter compaixão, né? Porque tem situações que estão fora da nossa alçada. Eu não posso resolver. Fora do controle. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo resolver, mas agora. Eu falei, aí eu contei pra ela sobre compaixão. Eu falei, quando essas coisas acontecem, a gente tem que ter compaixão, não agir igual as pessoas. Então é isso que eu acho. Lógico, às vezes a gente já passou por uma situação igual e sabe dar um conselho que serviu pra gente na época. Mas vai ter momentos que a gente não vai conseguir passar pelo que a pessoa passou. Não entendeu? Dá, não tem como. E nem é correto a gente repetir algo que foi tão traumático pra alguém, sabe? Tipo um acidente. Eu vou lá e vou me acidentar igual. Já pensou? Mas em outras situações dá. Por isso que eu falei, eu acho interessante isso que você falou. E quando a gente não puder fazer isso, a gente usar da empatia. Tem uma coisa chamada também que é a gente transformar o problema em oportunidade. Eu digo muito isso em situação de apuros, né? Que, por exemplo, peguei um ônibus, eu tinha que descer num ponto, eu dormi, passou e desci num local que eu não conheço. Como já aconteceu demais. Então, eu estudo para mudar esse tipo de reação para a pessoa poder aproveitar esse momento de perda, porque é um momento de aprendizado novo, dependendo da forma como você vai reagir. Você pode se desesperar, isso pode virar um trauma para você, nunca mais dormir em ônibus, que é muito bom, mas você também pode descer no local e aí você, mindfulness de novo, você respira, sente você naquele local e aconteceu isso, eu tô aqui, o que fazer, sabe? Então eu acho que até, não se desesperar, mas pensar, nossa, velho, eu tô num local novo, tô conhecendo um local novo e agora eu vou descobrir um ônibus que vem pra cá, um ônibus que vai voltar pra onde eu tenho que ir, então acho que é muito isso. Só é ruim quando você não tem dinheiro pra passar. E aí temos um problema, né? Isso já aconteceu comigo, eu já desci em outros lugares. Já aconteceu também de eu inventar de ir a pé. E assim, eu só fui começar a ter mais noção quando eu comecei a dirigir. Porque antes disso, a minha família até brinca comigo que eu não sabia diferenciar Santos e São Vicente. E aí, outro dia, quando eu era mais nova, eu inventei de sair da escola e ir a pé até onde meu pai morava. Só que assim, Gui, era muito longe, muito longe. Onde você morava? Ele morava na cidade náutica e eu tava estudando perto do quartel. É ali na Emerick, né? No Antônio Emerick, exatamente. Era bem pertinho do quartel, tipo a uma quadra do quartel. E aí eu quis ir andando de lá e descer toda... não é Iguaçu ali. Enfim, quis descer toda uma avenida enorme. Enorme. Cara, eu já tava andando há 40 minutos e eu não tinha chego. Assim... É que eu não tenho muita... Agora, vale fazer um adendo aqui. Eu não tô muito acostumada a andar, gente. Então pode ser que alguém que ande, que é atleta aí, teria feito esse caminho em menos tempo. Mas, resumo da ópera. Não cheguei, parei num posto de gasolina morrendo de sede, que tava um sol enorme. Eu tinha saído da escola meio-dia. Tava um solzão. Aí liguei pro meu pai com aquela voz de cachorro que caiu da mudança, sabe? Aí meu pai já me deu um esporro e mandou eu entrar numa lotação, não era nem ônibus, era lotação. Mandou eu entrar numa lotação e ir pra casa. Aí chegando lá ele falou na minha orelha, né, que era perigoso, não sei o quê, porque tinha uma área que não tinha nem calçada, assim, era só pista. Só o canteiro da faixa pro carro parar. Sim,
Exatamente. Aí falando de orelha, resumo, nunca mais fiz isso. Mas depois daquele dia aconteceu, já deu descer em lugar errado, ou pegar. Nossa, acontece muito isso. Quando você tá na rodoviária, passa o mesmo ônibus em duas plataformas diferentes, né? Um que tá indo, o outro que tá voltando. E já aconteceu de eu pegar o errado. Eu ter que pegar o que tá indo e eu entrar no que tá voltando. Eu acho que é muito do... Eu demorei pra ter isso também, que é você abrir a boca, né? Quem tem boca vai a Roma. Vai a Roma. Sabe? A gente fala isso de tá errado, né? Mas eu deu pra entender, também, deu pra captar. vai a Roma. Então, e é muito curioso essa história que eu vou contar agora, porque essa coisa do preparo, do corpo preparado, disciplinado, porque com 15 anos de idade, não esqueço disso até hoje, eu tinha medo de andar de ônibus. E eu vi a gente mais novo que eu falando que conseguia, não, porque eu sei pra onde vai estar o busão, não, vou pegar o busão pra ir pra onde? Eu, cara, o que isso? O que é busão? Que eu não sei, velho. Não, sabia o que era busão, eu tinha medo de pegar, sozinho. Ah, tá. Quando eu tava com alguém eu me garantia, mas sozinho, tinha medo. Então eu ia pros lugares a pé. Meu Pra Deus. não ter medo de parar em outro lugar, que a gente chega naquela história lá de transformar problema em oportunidade, e pô, parou em outro lugar, não desespere e tal. Então eu tinha medo, eu ia pros lugares a pé. Isso, querendo ou não, me deixava cansado, me deixava constrangido, me deixava muito envergonhado, né? Quando ia encontrar os outros, pô, tá suadão, veio como? A pé? Eu vinha a pé, vim de bicicleta. Ah, mas por que tu veio a pé? Tu vai longe, tá local? Eu tive que passar no local ali, desci antes e tal, e falando essas coisas, sabe? Só que isso, com o tempo, foi me deixando disciplinado, porque meu corpo ia ficando preparado, comecei a gostar de exercício, começava a ver um monte de coisa e falava, cara, dá pra fazer isso, fisicamente falando, né? Então tem coisas que você acaba tomando a decisão errada que tinha que acontecer, só que ela te abre portas. Sim. Isso é mais da hora. É verdade. Não, a gente aprende muito, né? Como eu falei, os erros fazem parte. Às vezes errando, tipo, pegando o ônibus errado, não sei o quê. Eu aprendi muito a ter mais noção. Tipo, às vezes alguém fala alguma coisa, eu, putz, já sei onde é. Já sei onde é. Já cometi o erro de descer lá. Então, olha aí que coisa, sabe? Mas assim, é bom a gente aprender. Eu gosto daquela frase assim, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Eu gosto de aprender pelo amor. Eu sou a favor de aprender pelo amor. Então, eu prefiro aprender antes de me enfiar numas presepadas, né? Porque hoje em dia tá muito perigoso, né? A gente sair andando sem rumo, sem saber pra onde vai, que horas chega, com o celular, carteira na mão. É verdade. É perigoso. Então acho que a gente tem que tomar cuidado. Mas às vezes acontece e a gente aprende, né? Foi muito legal conversar com você, mano. Tá show de bola. E agora a parte final, você tem 30 segundos pra divulgar uma rede social, pra falar sobre você, pra darem conselhos. Calma aí, vai começar. Começando em 3, 2, 1, valendo. Gente, me segue lá, é @Gabi Forli, Forli. No Instagram, deixa eu ver. Não sei mais o que falar. Tem tempo ainda, vai. Acompanhem minhas redes sociais, meus stories, conversem comigo, eu gosto muito de conversar, sou muito comunicativa. E torçam por mim. Olha só, esse foi mais um podcast aqui no Ambições Mentais. Forli, muito obrigado por vir, por aceitar participar do projeto, por compartilhar suas histórias sem medo, certo? Pessoal, se você gostou, compartilha aí com seus amigos. O episódio vai estar disponível em diversas plataformas. Tudo que foi mencionado no podcast vai estar na descrição. Eu vou deixar também o link do Instagram e vou deixar o e-mail do Ambições, caso vocês precisem de alguma coisa, debater alguma coisa, sugestão, crítica, o que vocês precisarem. É isso, gente. A gente se vê no próximo podcast. Valeu, até mais!